Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês, e esse tem sido o nosso propósito, sempre mensagens, ensinos da palavra de Deus, extraídos sempre dos os seus originais, e também esclarecendo dúvidas e trabalhando com textos que são bastante conflitantes, controversos, e tentando sempre trazer uma luz para te ajudar a entender. Hoje nós vamos falar sobre um texto que também é um texto que gera bastante polêmica, que está lá no livro do Apocalipse, no capítulo 3, versículo 10. E que ele diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Essa aqui é a tradução da Almeida Revista Atualizada. A King James, a Almeida Corrigida Fiel traduz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então nós vemos que os tradutores colocam para guardar da provação, né, da hora da provação ou da hora da tentação. A palavra grega é a mesma, depende muito do tradutor. Então nós vemos no mesmo capítulo, no versículo 13, nós vemos que essa é uma promessa para todas as igrejas, quer dizer, para toda a igreja de Cristo. Porque o Senhor Jesus diz lá: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a pergunta a promessa é para guardar a igreja dentro ou fora da tribulação? Se guardar dentro, a igreja passa pela tribulação, porque o Senhor Jesus está dizendo aqui, ele vai guardar da hora da provação que está para vir sobre todo mundo. Então essa provação ainda não se cumpriu, que é a grande tribulação. Então nós estamos aí com a dúvida: dentro ou fora? Se guardar dentro, então a igreja passa pela grande tribulação. Se guardar fora, então a igreja é arrebatada antes da grande tribulação. Muito bem, então vamos lá. São dois posicionamentos bem controversos. Os pós-tribulacionistas, que são aqueles que acreditam que a igreja passa por toda a grande tribulação, acreditam que a melhor tradução aqui é entender que realmente a igreja passa, ela vai ser guardada dentro, né, dentro da grande tribulação. E aí os pré-tribulacionistas, que acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da igreja, acreditam naturalmente que essa expressão significa fora da tribulação. Então vamos lá, nós vamos ter que recorrer aos originais para que a gente possa sanar a dúvida. Guardar, a palavra teirel, em grego, tem 4 principais significados. Reter ou reservar para o futuro. Segundo, obedecer aos mandamentos. Terceiro, agarrar, proteger como uma guarda militar. Quarta, conservar uma filha em casa solteira para não entregá-la em casamento. A palavra provação, conforme traduziu a Revista Atualizada, ou tentação, conforme traduz a Corrigida Fiel e também a King James Fiel, no grego é pirasmos, que significa submeter a prova, provação em teste, significa tentação na submissão em teste, também significa teste permitido para passar em aflições e provar a fé. O significado da expressão grega guardar é teireu ek. Então nós temos que entender no grego o que significa o teireu ek, né? O guardar dar, ou guardar fora dela. Então é isso que nós queremos entender. Os pós-tribulacionistas, como eu disse, eles afirmam que teireu ek apoia a ideia de que esse versículo significa através de, isto é, a proteção do Senhor Jesus para a sua igreja contra a ira, porque a grande tribulação é a ira de Deus e do Cordeiro, enquanto que a igreja estará na terra em meio à ira de Deus. Os pré-tribulacionistas, da qual eu faço parte, cremos que o teireu ek apoia a ideia do tirar de, isto é, que Jesus vai guardar a igreja para fora da grande tribulação, quando do arrebatamento da igreja, como está escrito lá em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 16. Então, como que a gente resolve essa questão? As duas formas, porque as palavras em grego, às vezes elas têm esse problema, elas têm significados antagônicos. E você tem que ver dentro do contexto ou ver em outras formas como ela foi utilizada na própria escritura.
Então, Teireuek pode significar tanto através de, como também tirar de. Ele pode significar que vai estar lá durante a tribulação, como estar fora. Então, isso depende muito do contexto e de verificar. Então, a pergunta é, como é que a gente vai resolver essa questão? O ek, somente a expressão ek, ele significa para fora, êxodo, remover, mas também significa ená, dentro. Então ele significa tanto para fora como dentro. Então, de fato, é aí que está criado aí a controvérsia. W.C. Taylor, ele diz no seu dicionário, ek salienta a sua ideia normal de saída do interior para fora. O único uso de Teireuek aparece em João 17,15. Então nós vamos ter que ver como ela aparece duas vezes. Então agora também com fala do Senhor Jesus Cristo. Teireuek aparece lá em João 17,15, que ele diz, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Aí Jesus fazendo a famosa oração sacerdotal dele, então ele faz essa oração e pede ao Pai que não os tire do mundo, mas os guardes do mal. Aí tem o Teireuek, né? Então nós aplicamos aqui o sentido de Teireuek. Então assim, aí a gente tem que utilizar as duas formas para a gente ver qual que é a correta. Se a gente entender que Teireuek, defendido pelos tribulacionistas, dentro de, foi utilizado aqui, então nós teremos que entender que a oração de Jesus, ele pediu para o Pai guardar o seu povo dentro de Satanás. Não tem lógica uma tradução dessa. Fica bem claro, então, que o correto da expressão Teireuek é para fora, porque Deus guarda o seu povo mantendo fora do maligno, fora de Satanás. O Charles Hayre, ele afirma o seguinte, se Jesus quisesse dizer dentro, através, por que ele não usou uma preposição grega para comunicar claramente isso? Jesus poderia usar. Então, o que acontece? Antes de explicar o que o Charles Hayre ele disse, o grego tem uma fartura de palavras e depende muito de como você vai usar. Por exemplo, para amor existem 4, para novo tem 5, isso são 5 palavras, então depende a forma ou dentro do contexto, a ideia que você vai transmitir, você se utiliza de uma palavra. Então, não é como o português, que novo é uma palavra só. Amor é uma só. Você fala, eu amo uma pessoa, eu amo uma casa, eu amo um animal. É tudo a mesma coisa. No grego não é assim. Então, aqui ele está utilizando, ele está dizendo, qual preposição? Ele poderia usar em, a palavra que significa dentro, com, por, na. Por exemplo, ela aparece em Mateus 6,5, onde Jesus usa essa expressão, né? E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, aqui nas sinagogas é o en, aparece o nas, é dentro, né? Com, por. Isto é, dentro das sinagogas. Então ele poderia ter utilizado, como ele utilizou esta mesma expressão, né, ter inspirado o João para escrever assim, ou então ele poderia utilizar uma outra expressão que significa através de, que é dia em grego. Ele usa isso lá em Mateus 12:43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Aí, o por, depois lugares áridos, é dia, que significa em, dentro, através de, durante. Então fica muito claro, pelo original, que o sentido de Teireuek em Apocalipse 3,10 literalmente traduzindo, eu te guardarei para fora da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Portanto, a promessa do Senhor Jesus para a sua igreja é que ela ficará fora da grande tribulação e por isso será arrebatada antes. Então, eu acho que é importante a gente estar sempre checando, porque o original, você quando faz uma tradução, quem já fez tradução de inglês, por exemplo, de músicas, de outros idiomas, francês, você sabe que existem expressões próprias do idioma que você não consegue traduzir literalmente. Então você tem que ver, porque às vezes adaptar essa situação. Então o que acontece? Toda vez que a gente observa dentro de traduções, o autor nem sempre, até porque também tem a questão dos métodos que a Bíblia é traduzida, né? Se ela vai ser sentido literal, se vai ser por equivalência dinâmica. Então, como eu já expliquei isso no meu vídeo, qual a melhor tradução de Bíblia, lá eu explico direitinho isso daí.
Então você poderá assisti-lo e entender melhor o que eu estou falando. Nesse sentido de formas de tradução de Bíblia. Então tudo isso ele interfere na forma como vai ser traduzido. Então, claro que o tradutor colocou algo, então a gente, para ter certeza de que o original está dizendo isso, a gente tem que apelar mesmo para o original. Então, ficou claro aí que o texto ele está afirmando as duas formas com que aparece a expressão terewek, guardai será justamente a igreja guardada para fora da grande tribulação. Esta é a promessa do Senhor Jesus. Maranatá, vem Senhor Jesus. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no meu canal para nos ajudar a divulgar a palavra do Senhor, compartilhe. Eu agradeço até aqui, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo por você estar assistindo os meus vídeos e compartilhando-os e sendo edificado. Espero ter te ajudado. Fica com Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Obrigado. Amém.